Bom, pessoal, olha só. Nós vamos começar a nossa aula aí por questão de tempo, tá? Hoje a gente vai ver geografia, mas vai ver geografia física de Santa Catarina, tá? Então a gente é, vai dar uma olhada em geografia física aí, tá? Claro que o tempo que a gente tem é muito curto, né? Então a gente acaba vendo alguns itens só, né? Então eu escolhi a física porque ela tem uma proporcionalidade maior em cair em prova. Ela cai mais em prova da CAF, a Geografia Física, que é humana. Então eu escolhi ela para a gente fazer aqui na aula que a gente tem, tá? Então bora lá para ver isso aqui, essa aula aqui de Geografia Física de Santa Catarina, tá? Então aí, ó, Geografia de Santa Catarina, a física que a gente escolheu, né, para poder dar uma olhada aí nessas características. Bom, vamos direto às questões. Algumas coisas importantes para lembrar aí de Geografia Física, tá? De Santa Catarina em relação às questões de prova. Primeiro, localização geográfica, tá? É uma coisa, cara, que não cai com muita frequência, tá? Então, não cai com muita frequência, mas de vez em quando eu tenho que ficar ligado aí. A CAF é campeã de fazer jogo de palavra, né, cara? Em questão que pede o que tá errado, né? Então, ó, dizer, o que é norte é sul, o que é leste é oeste, enfim, trocar essas questões aí, tá? Então, fica ligado aí, ó. Então, Santa Catarina faz fronteira com o Paraná, com o Rio Grande do Sul, com a Argentina, o Oceano Atlântico, tá? Então, a divisão do estado. Aqui eu tenho os pontos extremos do estado de Santa Catarina, tá? Então, os pontos extremos, latitude 25 graus e 57 minutos, sul, até 29 graus e 23 minutos, sul, tá? Então, tu tem do 25 ao 29. Tu tem 4 graus de extensão nesses pontos extremos aqui do litoral, tá? Claro que a latitude do oeste é menor, né? O oeste é menor em extensão. E a longitude, ela vai do 48 graus e 19 até os 50 graus e 50 minutos oeste, tá? As duas oeste, tá? Então Santa Catarina está toda colocada no hemisfério sul e no hemisfério oeste, do planeta, tá? Então, por isso, tem essas latitudes e essa longitude aqui nos pontos extremos, dela, tá? Então, é outra coisa que eu também não acredito muito que possa cair, né? Mas, enfim, né? Aqui até coloquei que ela está na região sul do Brasil, junto com o Paraná e com o Rio Grande do Sul, enfim, né? Então, aí, mais só uma questão de posicionamento. Aqui embaixo, ó, área total, né? 95.730 quilômetros quadrados, área total. Uma população aproximadamente 7 milhões e 300 mil. Esse é o dado da população oficial, que é o dado do IBGE, tá? Em 2026, esse dado atualizado pelo IBGE, aí com base de cálculo, tá? Não é pesquisa. Esse dado que está aí, 7 milhões e 300 mil pessoas, é o dado oficial, tá? Do censo contado. Mas o dado hoje atualizado, a gente pode colocar em torno de 7 milhões e 700, 7,7 milhões, tá? Por aí, tá? São 295 municípios aí nesse estado, tá? Bom, outra coisa que cai com uma certa frequência, galera, em prova, é a questão que envolve a regionalização. Você conhece aquela regionalização tradicional, aquela divisão regional tradicional do estado de Santa Catarina, né? Então ali, ó, a Grande Florianópolis, Sul Catarinense, o Vale do Itajaí, o norte de Santa Catarina, o Planalto Sul, né? Planalto Sul catarinense, a Serra, né? Planalto Serrano, tem ali a oeste de Santa Catarina, essa divisão tradicional, tá? Essa é a divisão usada pelo Estado, pelo governo do Estado, mas não é a divisão oficial brasileira. A divisão oficial brasileira hoje é essa que tu tá vendo aqui, ó, tá? Essa aqui é a divisão oficial do IBGE das chamadas regiões geográficas intermediárias, né? Que tem a ver, é uma divisão que está relacionada à formação dos municípios e as relações entre eles, tá? Então, as relações entre as regiões urbanas do estado, tá?
E aí Santa Catarina, nessa divisão do IBGE, vai apresentar aí, ó, 7 regiões imediatas, tá? Então tu vai ter aí, ó, Florianópolis, Criciúma, Lages, Chapecó, Caçador, Joinville e Blumenau, né? Distribuído aqui pelos números, tá? Então nessas regiões. E aqui, ó, todos os municípios intermediários que tem, tá? Todos os municípios intermediários que tem dentro dessas regiões aqui, dentro dessas estruturas regionais que tu tem aqui, tá? Bom, o que é importante tu lembrar? Essa divisão, primeira coisa é o seguinte, ó, tem que lembrar das regiões e dos municípios que fazem parte, tá? É óbvio que ali, cara, o município que fazem parte tem algumas coisas assim que é mais complexo, né? Por exemplo, tu pega lá, ó, Joaçaba Erval do Oeste, né? Que está relacionado ao número 4, a Chapecó. Cara, quando é que tu vai lembrar que o município de é, Joaçaba Erval do Oeste vai estar relacionado dentro das regiões imediatas entre todos os municípios catarinenses, tá? Caçador e Videira, uma do lado da outra, né? Também aí outro que aparece de que tem essa questão que dá para se enrolar, tá? Então, cuidem com essas questões aí da divisão, tá? Olha como é que a CAF cobrou isso, tá? Vamos ver aqui, ó, como é que a CAF fez essa questão. Olha só, essa questão caiu na CAF, eu devia ter colocado o ano, não lembro o ano, tá? Regionalizar significa dividir o território de acordo com um conjunto de critérios. Uma forma de analisar o estado catarinense é pelas mesorregiões, aquelas que eu falei para vocês, tá? A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Letra A. A Serra Catarinense, tendo como município, como centro regional, o município de Lages, é composta por outros municípios, como Curitibanos, Campos Novos e São Joaquim. Então, olha só, ela vai falar de outros municípios que estão na região, tá? O sul catarinense apresenta o município de Tubarão como principal centro regional e maior população. Dele ainda fazem parte os municípios de Araranguá, Içara e Laguna. Aí tem aqui, ó, letra C. Na Grande Florianópolis, além da capital, mais 2 municípios figuram entre os 10 de maiores populações no estado. São eles, São José e Biguaçu. E letra D, o Vale do Itajaí apresenta o município de Blumenau como centro regional e terceiro mais populoso do estado, seguido por Balneário Camboriú e Brusque. Então, olha só, ele vai perguntar coisas aqui que mistura o tema população com município. É claro, a certa é a A, né? Porque diz ali, ó, a correta, né? São Joaquim, Campos Novos e Curitibanos, sim, fazem parte da região da Serra Catarinense, tá? A letra B, cara, olha ali, ó, Tubarão, aí o pessoal que é aí do sul do estado, né? Não é o principal município da região sul, o principal é Curitiba, eu ia dizer, olha Curitiba. O principal da região sul é Criciúma, né? E não Tubarão, tá? Então, ali, claro, Aranguá, Içara, Laguna são municípios da região sul, mas o principal não é Tubarão, né? Então, aí Criciúma. Na Grande Florianópolis, 2 municípios. Tá certo, ó. Além da capital, 2 municípios figuram entre os 10 de maior população no estado. Sim. São José, sim, São José. E Biguaçu. Não, não é Biguaçu, é Palhoça. Tá? Então ali só troca Biguaçu por Palhoça. O Vale do Itajaí apresenta o município de Blumenau como centro regional e o terceiro mais populoso do estado. Tudo certo? Tá? Terceiro mais populoso do estado. Seguidos de Balneário Camboriú e Brusque. Não, não é seguido de Balneário Camboriú e Brusque. Balneário Camboriú e Brusque não estão não são o quarto e o quinto municípios mais populosos do estado, tá? Então aqui, cara, ele vai pegar, ó, percebam que a prova da CAF, ela troca uma palavra, troca um item ali, um município da região para te analisar, tá? Então cuidado com essas questões aqui em ACAF, tá? Bom, vamos seguir. Outra coisa aí, ó, é estrutura geológica catarinense, tá? Costuma cair isso aqui, ó, em questões misturadas com relevo, tá? Então mistura relevo e estrutura geológica. A estrutura geológica catarinense, galera, ela é distribuída em
quatro partes, tá? Sendo três unidades, assim, né? O litoral, a serra e o planalto, tá? Então, basicamente, três unidades de relevo divididas em quatro estruturas geológicas, tá? A mais antiga delas é essa aqui, ó. Essa aqui é a mais antiga delas. É a pré-cambriana, tem mais de 600 milhões de anos de formação, tá? A pré-cambriana aqui, ó, é rocha cristalina. Pega a Serra do Mar, o Planalto Cristalino e as serras litorâneas. Então pega essa região do litoral. Inclusive a ilha de Santa Catarina aqui, ó, onde eu tô aqui, né? Alguns alunos aí acho que estão aqui também, né? Então, onde a gente está aqui em Florianópolis, né? Então, aqui é tudo escudo cristalino, essa rocha que a gente chama aí de rocha cristalina, que ela está relacionada à formação mais antiga e pré-cambriana da base de formação do planeta. Na verdade, aqui no nosso litoral, ela tem em torno aí de 2 bilhões de anos de formação essa rocha, tá? É o que estrutura inicialmente o planeta. Tá? Então aí essa rocha inicial aqui. Na sequência, em cima dela, na era paleozoica, formou-se uma estrutura sedimentar, né, na era paleozoica. Ó. Então, tu vai ter o Planalto de Canoinhas, o Planalto e Alto Vale do Itajaí, o Planalto de Lages, a depressão da zona carbonífera aqui na região do Criciúma, Içara, ali, né? Lauro Miller, Siderópolis, essa região aqui, né? Então, a depressão carbonífera, tu vai ter aí uma área de rocha sedimentar da era paleozoica, que vai formar nessa era aí, ó, o carvão mineral, por isso é a região carbonífera, né? Então, carvão mineral é estrutura formada entre 305, entre 600 e 250 milhões de anos atrás. O carvão de Santa Catarina, ele tem mais ou menos aí em torno de 270, 280 milhões de anos de formação dentro da era paleozoica, tá? E na sequência, depois tu tem as estruturas basálticas, né? Então, do Mesozoico, que é essa parte maior aqui. Então, daí já tem a ver com o processo de separação da placa tectônica. Quando o continente africano se separa da América, nessas áreas vão fazer os derrames de lava, né? Então, várias linhas de derrames de basalto, né? De rocha vulcânica, que vai cobrir essa região toda aí. Claro que isso aqui vinha até o litoral, né? Isso aqui tudo vinha até aqui, cobria tudo isso aqui. Com o passar do tempo, isso aqui foi desgastando, desgastando, sobrou essa parte aqui, ó, que é o Planalto, tá? Então, esse Planalto ocidental catarinense aqui, tá todo ele formado desse basalto, tá? Que vai formar aquela terra vermelha, né? Terra roxa. E a bacia sedimentar litorânea recente aí do quaternário, né? Então agora da era cenozoica do período quaternário, ou seja, é agora a era que a gente vive, que são os depósitos sedimentares litorâneos aqui, né? Principalmente aqui a Baía da Babitonga, tem esses depósitos sedimentares recentes aqui em São Francisco do Sul, essa região aqui, e também aqui no sul do estado, ó, que vai desde aqui da região ali do Tubarão, por ali, né? Até aqui Laguna, logo após Laguna, até aqui no sul do estado, até na divisa com o Rio Grande do Sul, Sombrio, aqui é a Lagoa de Sombrio, né? Sombrio e coisa e tal, tudo nessa área aqui, tá? Então, Araranguá, né? Toda essa região aqui. Então, tu tem aqui, ó, uma área de depósito sedimentar recente, que é uma área de que se formaria uma bacia sedimentar estruturada, de estrutura geológica para o futuro, né? Então seria essa região aqui. Então, basicamente, essas estruturas que a gente tem no estado. Aqui, ó, tem as unidades explicadinho, um pouquinho melhor o que eu falei para vocês, e aqui o resumo nesse quadro aqui, tá? Isso, galera, vai dar origem ao nosso relevo, tá? Então não confunde a estrutura geológica com o relevo, tá? Então, só um pouquinho, tem que desligar aqui que o Windows aqui tá me sacaneando. Ó, então não confunde a estrutura geológica com o relevo, tá? Então, relevo é o desenho
formado na superfície terrestre. Estruturas geológicas são as rochas que formam essas estruturas, tá? Então, basicamente, Santa Catarina vai ter três grandes estruturas de relevo: planície litorânea, serras, né, região de Serra do Mar e Serra Geral, e o Planalto, tá? Então, basicamente, três estruturas. Então, quando a gente vê aqui no desenho, ó, aqui é litoral, né? Então, aqui a gente tem a planície litorânea, depois a gente tem a região das serras, a primeira serra aqui é a Serra do Mar, aí tu tem a depressão periférica da borda leste da Bacia do Paraná, que é onde a gente vai ter aí a estrutura geológica de sedimentos, né? Então, de bacia sedimentar com carvão mineral. E aí tu tem a Serra Geral, né? Aqui. E da Serra Geral em diante tu vai ter o Planalto. Então, tu tem essa região de Planalto aqui. Basicamente, o que tu tem é o seguinte, ó. Planície litorânea, escarpa da Serra do Mar, Serra do Mar, aqui o Planalto sedimentar e a Serra Geral, tá? Então, e aí o Planalto catarinense. Então, esse desenho explica bem. Mais para o sul do estado tem assim, ó. Então, a planície costeira, aí tem uma estrutura de serra, né? O restante dessa serra seria essa região aqui, né? De serra. Aí tu tem a depressão periférica e aí aqui tu tem as estruturas de serra para Serra Geral, né? Então, subindo para Serra Geral. Aqui seria a região da Serra do Rio do Rastro, por exemplo, seria nessa região aqui, ó. Tá? Então, nessa área desse desenho de baixo aqui, tá? Então, essas estruturas, esses relevos que a gente tem, eles têm aí características sedimentares diferentes. Então, ó, algumas coisas, como eu falei, pode fazer esse link, tá? Para ti, entre estrutura geológica e relevo. Então, lembra, ó, essa região litorânea e a serra do mar são estruturas cristalinas, tá? Então, rocha cristalina, são embasamento cristalino ali da era mais antiga, tá? Depois tu vai ter os planaltos aí de Canoinha e Lages, que são sedimentares, tá? Então, os primeiros planaltos sedimentares. E depois tu vai ter o planalto basáltico. Tá? Então, o planalto basáltico vai ter a Serra Geral, que é basalto, e o planalto ele basalto. Tá? Então, tem essas estruturas aí nessa divisão e com essa relação de estrutura geológica com relevo. Tá? Então, se liga aí nessa divisão. Tá? Bom, eu vou botar antes aqui vegetação, porque a questão que eu trouxe para vocês vai misturar vegetação também. Tá? Vegetação é uma coisa que cai bastante, tá? Em geral, as provas gostam de cobrar bastante. Um esqueminha aí com sete principais formações vegetacionais do estado, tá? Dá uma olhada aqui, ó. Amanda, ó, dobramentos modernos na América do Sul, a gente vai encontrar no Chile, na Argentina, na Bolívia, no Peru, né? Então, nesses países na região. Dobramento moderno é quando a gente tem a região de encontro convergente de placa tectônica, coisa que a gente não tem no Brasil, tá? A gente tem dobramentos no Brasil, mas são dobramentos antigos. Dobramentos foram formados lá na era paleozoica, mais de 300 milhões de anos atrás, quando a Pangeia se formou, né? Então, lá atrás. E aí ficou esses dobramentos que formaram as serras entre o Rio de Janeiro, São Paulo. Ali tu tem esses dobramentos antigos. Dobramentos modernos nós não temos nenhum no Brasil. Tá? Bom, olha aqui, ó, vegetação em Santa Catarina, bora lá. Essas duas primeiras aqui, ó, Mangue e Restinga. Mangue e Restinga. Mangue e Restinga, galera, litoral, tá? Bem característico, cai bastante em prova, tá? Restinga, essa vegetação de cobertura de praia, né? Cobertura de duna, né? Então, importante para a manutenção das estruturas costeiras das dunas, né? O mangue uma área importante aí de abrigo e de reprodução de espécies marinhas, né? Crustáceos em geral e peixes, enfim, reprodução nessa área aí do litoral. As duas com bastante impacto em Santa Catarina, tá? Fica ligado. Essas duas bastante impactadas pelo crescimento urbano, né? Pelo desenvolvimento das cidades, né? Então a pressão urbana sobre elas, né? Então, são áreas que precisam ser preservadas, no entanto, elas sofrem esse impacto dessa pressão do crescimento das cidades, né? Então, as cidades crescendo em direção ao litoral, né, que é a região que mais cresce economicamente e também populacionalmente em Santa Catarina, é o litoral, acaba recebendo mais gente, então a gente tem umas estruturas aí que vão crescer mais nessas áreas
para essa região. Então, bastante impacto sobre elas. Depois, a Mata Atlântica, a umbrófila densa, né? A Mata Atlântica, a umbrófila densa, é uma vegetação fechada, né? Uma mata fechada. Lembra que Santa Catarina e o Paraná são estados que têm proporções elevadas de preservação de área de Mata Atlântica, né? Santa Catarina, o Brasil como um todo tem em torno de 7% da Mata Atlântica preservada. Santa Catarina chega quase a 20% da mata preservada, né? Claro, é assim, pô, é 20% só da mata? É 20% só da mata preservada, mas em relação ao Brasil é melhor, né, do que a situação. Então a gente tem algumas áreas aí de preservação. Mata Atlântica é uma vegetação latifoliada, densa, higrófila, né, dependendo do regime de chuvas. Também ela é bastante estratificada, né, então uma vegetação que tem essas características, né. No sul do Brasil, especificamente Santa Catarina, ela vai apresentar, embora ela seja perennifólia na maior parte do país, em Santa Catarina ela vai apresentar espécies caducifólias, tá? Então lembra que tem espécies caducifólias. O garapuvu, que é uma árvore extremamente conhecida, inclusive é essa que está aqui bem na frente, ó. Essa aqui é um garapuvu, ó. Então, é o garapuvu, que é uma árvore bastante conhecida, a árvore que faz a canoa de um pau só, né? Eu vou te mostrar quantos paus se faz uma canoa, já ouviram isso, né? Se faz com um pau só, é uma única árvore de garapuvu que os indígenas faziam ela ali e faziam uma canoa, né, esculpida no garapuvu, né? Então, e ela é caducifólia, ela não é perennifólia, ela perde as folhas entre outono e inverno. Agora, se tu chegar na Mata Atlântica, elas estão todas desfolhadas, tá? Então, característica dela. A mata ombrófila mista é uma região da serra ali, da encosta da serra, entre a serra e o Planalto, tá? É uma região que tu tem ali entre a serra e o Planalto, onde vai rolar, vai acontecer ali a divisão entre a Mata Atlântica e o que é a Mata de Araucária, a Mata de Pinheiros. Então tu vai ter misturado nessa área de ombrófila mista, Mata Atlântica com Pinheiros, misturado, tá? Então essa região do Planalto Médio ali, e aí da região entre a Serra do Mar e a Serra Geral, tu vai ter uma região ali de mata ombrófila mista, a mistura da araucária com a Mata Atlântica, tá? E a araucária mesmo em si, só ela como vegetação, vai estar no Planalto, tá? Então na parte de Planalto tu vai ter a araucária. A araucária lembra, né, cara? Aquela árvore ali maravilhosa. Eu sou apaixonado por araucária. Essa árvore aqui é lindíssima. Olha um tronco retaço, assim, né? É bastante utilizado para a construção das casas, italianos e alemães, né? Cortava essas madeiras para fazer casas, né? Depois veio a indústria da celulose, começou a pegar ela para fazer papel, papelão. Hoje é proibido cortar, mesmo que tu plante uma araucária hoje em Santa Catarina, né? Aí plantei, fui eu que plantei aqui. Cara, tu tem que ter uma autorização gigante para cortar e só vão autorizar se ela tiver para cair em cima da tua casa. Senão, não vão autorizar. Ela é protegida por lei, né? A araucária, a floresta da araucária em Santa Catarina, ela tem uma devastação muito grande. Hoje acredita-se que só 5% da área da araucária seja original em Santa Catarina, tá? Aliás, isso é uma pegadinha que a CAF já botou, tá? Dizendo assim, ó, qual era a vegetação mais devastada em Santa Catarina. E uma galera foi seco na Mata Atlântica, né? Que são as grandes cidades do litoral e coisa e tal. Mas não tem a ver. A vegetação mais devastada de Santa Catarina é a mata de araucárias, tá? Ela que tem a menor porcentagem de preservação, tá? Bom, aí tu tem os campos, né? Então, os campos de alta serra, né? Os campos de Planalto, de alta serra. Então, a região ali da Coxilha Rica, em Lages, ali no Planalto Serrano, né? Também pro oeste, tu vai ter esses campos, que são campos naturais aí que intercalam as regiões das araucárias, tá? E por último, a floresta estacional decidual, que fica lá na costa oeste, lá na margem do Uruguai, né? Lá pertinho, bem nesse canto aqui, né? Aqui, ó, bem nesse canto aqui, ó, entre o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e a Argentina, essa área aqui, né? Então tu vai ter aqui esse cantinho, essa floresta decidual. Decídua perde as folhas, né? Então decídua vai perder as folhas numa estação do ano, no inverno, e
estacional porque está relacionado às estações do ano. É a única, floresta estacional decidual, é a única floresta verdadeiramente temperada do Brasil, tá? É a única vegetação verdadeiramente temperada do território brasileiro, tá aqui, tá? Então aqui é a região e aqui é a distribuição delas, tá? Como é que a prova cobrou isso aí, galera? Olha só, sobre a vegetação de Santa Catarina, marque VOF. Ó, ele vai misturar com estrutura geológica e relevo, tá? Então dá uma olhada ali. A planície quaternária, pô, daí tu vai lembrar a planície quaternária, cara, é lá na primeira imagem que a gente falou de estrutura geológica, tá? A planície quaternária, a oeste da Restinga, é recoberta de floresta ombrófila mista, que prossegue penetrando nos morros cristalinos forma um ecótono com vegetação da restinga. Olha só, cara, o que que tá falando essa questão? Tá dizendo que ali, ó, na planície quaternária, na região ali entre o sul do estado e lá em cima, né? Então, planície quaternária é praia, galera. Planície quaternária é beira de praia, é depósito de areia de praia, tá? A oeste da restinga, então depois das restingas, tu vai ter uma ombrófila mista. Não, a única coisa que tu teria ali seria a ombrófila densa ali, que seria a Mata Atlântica, né? Depois da restinga, né? Que vai ser penetrando nos morros cristalinos, sim, ali são morros cristalinos, e formam um ecótono com a vegetação da restinga. Então, mistura restinga com Mata Atlântica, ele está dizendo ali, tá? Na verdade, ele está falando Mata Atlântica é araucária ali, né? Por isso que está errado, né? Então, não é, tá? Em altitudes superiores a 1.000 metros, nas encostas da Serra Geral, aparece uma vegetação típica composta por árvores pouco desenvolvidas. Essa vegetação é conhecida como mata nebular. Cara, só a CAF para botar isso aí mesmo, né? Mata nebular. O que é isso, cara? Cara, mata nebular são as vegetações de arbustos de pequeno porte em lugares muito frios por altitude, tá? É quase como uma estepe de altitude, tá? E aqui no sul, no Brasil, essas estepes de altitude são chamadas de mata nebular, tá? Porque é uma vegetação que se desenvolveu em área de muito vento gelado, então nas áreas altas do Planalto Sul, tá? Então, sim, existe a mata nebular, praticamente não é falada, né? Nem se toca nela em Santa Catarina, mas a CAF botou já em prova. Constituída por formação típica de clima temperado e subtropical, a floresta ombrófila densa tem uma floresta de araucárias, araucária angustifolia, e nos campos de altitudes, suas representantes mais características. Não, né, galera? Não é. A ombrófila densa é Mata Atlântica, região litorânea em Costa da Serra, né? Então, aqui a araucária e campos é lá na vegetação de araucárias mesmo no Planalto, tá? A paisagem dos campos tem relevo suave, ondulado, solos rasos, pobres em nutrientes, originados nos derrames ácidos. Ó, ele bota o nome ácido para não falar em basalto, né? Então, são os derrames basálticos, né? A cobertura vegetal limita-se ao extenso tapete de gramíneas e ervas que rodeia capões de ombrófila mista secundária. Então é verdade, ó. Então ele está falando aí dos campos, né, e ondulados de cima dessas regiões de basalto, que tu vai ter os campos e as matas de araucária misturadas ali na região. Biogeograficamente, os manguezais são uma formação fitogeográfica única e, do ponto de vista botânico, abrigam poucas espécies de plantas dominantes. As demais espécies são arbustivas e herbáceas, né? Verdadeiro aí sobre a questão dos manguezais. O manguezal, na questão vegetação, ela não tem uma variedade muito grande de vegetação. Vai ter uma variedade grande de vida, né? De outros animais e coisa e tal. Mas na vegetação, pouca variedade, tá? Letra D aí, a resposta da questão sobre vegetação, que vai misturar aí essas outras questões, tá? Bom, bora lá.
Hidrografia, rios, tá? Galera, rapidão aqui, até porque nosso tempo é muito do curto, né? Eu já tenho pouco tempo. Olha só, basicamente Santa Catarina tem duas vertentes. Olha só, não mistura, gente, tá? Não mistura as coisas, tá? Tem duas vertentes, tá aqui ela, ó. A vertente do interior e a vertente do litoral, tá? Que é o seguinte, toda essa parte aqui, sei lá, rosa, roxo, sei lá o que que é isso aqui, essa parte aqui, ó, ela representa a vertente do Atlântico, ou seja, todos os rios dessa área correm em direção ao Oceano Atlântico, tá? Da área amarela e da área verde, aqui, ó, dessa área amarelinha, dessa área verde, todos os rios correm para o interior, tá? Então todos os rios correm para o interior. Por isso que, inclusive, eu nem gosto de chamar de bacia do Uruguai, tá? Porque bacia do Uruguai é essa em amarelo, tá? Ela é a maior bacia do estado de Santa Catarina, a bacia do Uruguai, tá? É a maior bacia hidrográfica do estado de Santa Catarina, né? Ela não é exclusivamente catarinense. Ah, qual é a maior bacia exclusivamente catarinense? Aí é do Itajaí-Açu, ó, tá? Maior bacia exclusivamente catarinense, bacia do Itajaí-Açu. Maior bacia do estado de Santa Catarina, bacia do Uruguai, tá? Então, diferença entre as duas, tá? Então aqui é a bacia do Uruguai, tudo isso aqui é bacia do Uruguai. Então o Rio Pelotas, Rio Canoas, os dois, ó, eles nascem quase junto aqui e aí aqui eles vão se encontrar e formar o Rio Uruguai, ó, encontro do Rio Canoas com o Rio Pelotas, tá? No litoral, tá? Bacia do litoral, rios aqui, ó, o Rio Uruçanga, Rio Tubarão, Rio Cubatão, Rio Tijucas, Rio Itajaí-Açu, Rio Itapocu, Rio Cubatão lá do norte, né? Também. Então, o Rio Araranguá, né? Então são rios aqui, ó, que vão formar essa bacia do litoral, rios independentes, tá? Que não tem conexão entre eles. Já a bacia do interior, os rios estão todos conectados, tá? Dá uma olhada nessa bacia hidrográfica aqui em verde agora, tá? Essa aqui é a bacia do Rio Iguaçu, ó, Rio Iguaçu, dá uma olhada nele aqui, ó. O Rio Iguaçu vai juntar água aqui em Santa Catarina, nos rios catarinenses aqui, e vai Rio Canoinhas, no Rio Timbó, no Rio Negrinho, que é essa região que tu tem aqui, vai juntar essas águas, vai formar o Rio Iguaçu e depois vai entrar Paraná dentro. E vai ter a sua foz lá na Foz do Iguaçu, né? Lá no oeste do Paraná, na Foz do Iguaçu, onde tu vai ter então lá as cataratas, tá? Então vão nascer aqui, ó, na divisa de Santa Catarina com o Paraná, junta a água que vai lá para as cataratas do Iguaçu, tá? Nessa região do Planalto Norte aqui do estado, tá? Então são três grandes bacias hidrográficas Santa Catarina, a bacia litorânea, que é agrupada, a bacia do Iguaçu e a bacia do Uruguai, tá? Então, vertentes são duas, ou do interior, ou corre para o oeste, ou para a praia para o leste, tá? Então aí a vertente destes rios, tá? Bom, cuidado com uma coisa aqui, galera, tá? Fica ligado numa coisa. Cuida aqui com a questão de chuvas, tá? Posso fazer uma questão, pode aparecer para ti uma questão envolvendo enchentes e El Ninho para você. Já falamos na semana passada sobre isso, né? A importância de entender o El Ninho, que pode vir uma questão falando sobre isso. Sim, pode haver uma questão relacionada com o El Ninho. Quando fala aí, galera, nessa questão do impacto, né, das chuvas da Catarina, lembrem sempre aqui do Vale do Itajaí, tá? Claro que tem o Rio Tubarão, Rio Araranguá, que são rios que também vão encher, que também vão provocar enchentes, Rio Tijucas, papá, então que vão provocar enchentes. Mas as maiores enchentes que a gente teve até hoje foram no Rio Itajaí-Açu. Por quê? O Rio Itajaí-Açu, ele capta água de uma região enorme, tá? Ele vem desde lá da serra, captando água em vários lugares, várias unidades, e tem o mesmo canal de desemboque no mar, né? Ele vai sair no mesmo canal ali no, em Itajaí. Então, como tem um único canal de saída no mar, esse rio ele enche muito rápido. E aí cidades como Ilhota, Rio do Sul, Blumenau, né? Essas áreas, Itajaí, também ali nesse Gaspar, nesse caminho, elas vão encher, tá? Vão alagar, tá? Lembra que eu tenho três sistemas de
barragens aqui, tá? Três sistemas de barragens de contenção de cheias. Então, ó, Santa Catarina possui barragens no rio Itajaiaçu para conter a água antes de provocar enchente, tá? Então, para evitar enchente e liberar água de forma mais lenta, num caso de chuva mais intensa. A barragem norte, a barragem oeste, a barragem sul. A mais falada é a norte, que é de José Boatê, tá? Então tu vai ter em Ituporanga, tu vai ter em Mirim Doce e tu vai ter em José Boatê. Em José Boatê é a mais falada, porque ela está relacionada com terras indígenas e cada vez que precisa fechar, dá uma briga com os indígenas porque esses povos ocupam aquela região ali e quando fecha, alaga as terras indígenas, tá? Então tem uma questão ali populacional também nessa área e esse impacto que se tem ali. No mais, lembra também da produção energética, né? Então, utilizado esses rios aqui para produção energética, para pesca, né? Então, a importância aí desses rios de Santa Catarina. Tá? Então aqui ó, VOF sobre os rios, tá? A CAF também, tá? Na vertente do interior, os rios apresentam, via de regra, perfil longitudinal com curto percurso, ou seja, rios pouco extensos. Ó, então na vertente do interior não, na vertente do interior eles têm percursos longos, né? Percursos longos. Então perfil longitudinal curto não. Perfil longitudinal mais curto é a vertente do litoral, né? Nasce na serra até o mar, né? A vertente do interior são vertentes mais longas, né? Então os rios são mais longos. O rio Chapecó, o maior tributário do rio Canoas, apresenta um percurso com características pouco sinuosas. Também não, né? O rio Chapecó ele não é tributário do Canoas. O rio Chapecó é um tributário, um afluente do rio Uruguai, né? E não do rio Canoas, né? O rio Canoas é o rio que forma o Uruguai, né? Os rios da vertente atlântica apresentam um perfil longitudinal bastante acidentado, com curso superior, onde topografia é muito movimentada, né? Então tu vai ter rios que vai ter na região da Serra do Mar, por exemplo, nascendo na Serra do Mar. No curso inferior, onde cortam a planície aluvial e que geralmente formam meandros, meandros são curvas de rio, né? Então o rio forma curvas, essas curvas são meandros. Os perfis longitudinais assinalam baixa declividade, caracterizando-se nesses cursos como rio de planície. Verdadeiro, né? Então o que, que acontece em Santa Catarina? No litoral, nasce na serra o rio, na região mais alta, vai correr em direção ao litoral, que é a região mais baixa. Quando chega perto do litoral, forma uma planície, tá? Então era mais ou menos, resumidamente, é isso que está falando na alternativa, tá? Os rios de Santa Catarina são comandados geralmente pelo regime pluviométrico, chuva, que se caracteriza pelas chuvas distribuídas ao longo do ano, garantindo assim o abastecimento normal dos mananciais. Verdade, Santa Catarina tem chuva distribuída o ano todo, subtropical úmido, né? Ou seja, sem estação seca, chove todas as estações do ano. O rio Itajaí-Açu e seus formador, o rio Itajaí do Oeste, localizado na vertente do interior, olha que loucura, formando um percurso de montante a jusante no sentido leste-oeste. Gente do céu, né? Então, que loucura. Ele está dizendo ali, ó, que o Itajaí-Açu tem uma vertente que vem lá do interior, lá da bacia do Uruguai, para formar o rio Itajaí. Não tem nada a ver, tá? Então ele pertence a vertente diferente. O oeste é uma coisa, o Itajaí-Açu é outra. Nem existe Itajaí-Açu, Rio Itajaí do Oeste, tá? É invenção da CAF aquilo ali, tá? Então, ó, total é a resposta ali, letra A de abobado, tá? Galera, bora lá? Ó, terminou minha aula, né? Olha aqui, galera, só lembrando, clima, a gente falou na aula lá de climatologia semana passada. Só lembra, tá? Para Santa Catarina, CFA, CFE, subtropical, tá? Clima subtropical úmido, ó. Predomina clima subtropical úmido em Santa Catarina. As estações do ano, a gente tem as estações do ano com características bem definidas. E, em geral, a gente tem a estação mais fria e a estação mais quente. Então, o verão, os verões, né?
primavera e verão mais quentes, outono e inverno mais frios, né? Então, basicamente, essa característica. E a gente vai ter clima CFA e CFB. C, mesotérmico úmido, F, sempre úmido, não tem estação seca, A, verões mais quentes, B, verões mais brandos, né, mais amenos. Então, ó, no litoral, aqui no litoral, né, até em Costa da Serra, CFA. No extremo oeste do estado, CFA, que são os lugares mais baixos, de relevo mais baixo, né? Nos lugares de relevo mais alto, aqui então a Serra Geral e o Planalto, eu vou ter o CFB, né? Então vou ter verões mais brandos, menos quentes, tá? Então aí lembra dessa questão. Aqui tem um resuminho, ó, diferenças climáticas por região. Como é que é a característica do litoral, da Serra e Planalto, do oeste Santa Catarina e do norte Santa Catarina, tá? Então aqui, ó, algumas características para te lembrar. Dá uma lida isso aqui, ó, para ti, mata algumas questões, tu pode matar com isso aqui, tá? Não esquece das questões de clima extremo do estado, né? Que é o caso, por exemplo, das chuvas, das enchentes, né? O grande problema de extremos é enchente. Por quê? Lembra que a gente falou em aula passada, tá? Santa Catarina tem um problema que é o excesso de chuva, né? Num quadro de mudança climática, já libero, Bruna, num quadro de mudança climática, para nós o que sobra é chuva. Tá? Então, Santa Catarina é chuva, chuva e chuva nesse quadro de mudança climática. Então, o que vem por aí nesse super El Ninho que a gente está vendo aí, cuidado que eu acho que vai ter questão de El Ninho nessa prova aí, tá? E daí, clima de Santa Catarina pode misturar com rio, com enchente, como eu falei para vocês. Tudo bem? Então, o que sobra para nós nesse quadro de mudança climática é chuva. E aí, o impacto sobre o nosso clima, tá? Tínhamos mais uma questão aqui, mas já foi. A gente faz, tá resolvida para vocês aí no material, é a letra D. Tinha outra aqui também, a letra C tá aí no material, fechou e tamo feito. Bruninha, boa noite, boa noite. Boa noite, querido Bola. Tudo bom? Saudade, amigo. Saudade, né? Saudade. Hoje eu vi uma pessoa aqui em Floripa, mas depois eu te conto. Olha aqui, Ah, galera, ó, beijo do tio Bola pra vocês, tá? Boa prova lá na CAF. Divirtam-se fazendo a prova, por favor. nossa, Façam, beleza. né? Uma maravilha, façam divertida essa prova aí. Tô na torcida por vocês, tá bom? Beijo do tio Bola aí pra vocês. Bruninha, beijo, meu Beijo, amor. Boa querido. aula. Beijo, beijo, Tchau. beijo. Obrigada.